E o Alessio trouxe um tema muito importante para a gente hoje, que é: não se fazem mais fascistas como antigamente. Barraco Filosófico. O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de filosofia e ciências humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos. Estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Barraco Filosófico. Olá. Oi, gente, estamos aqui então para mais um Barraco Filosófico para a Rádio Madalena e para o canal Filosofia em Movimento no YouTube. Quem vai armar o barraco para a gente hoje é o Alessio Pereira de Souza, e o Alessio trouxe um tema muito importante para a gente hoje, que é: não se fazem mais fascistas como antigamente. É uma ironia e uma provocação. Uhum. Ou seja, nas próximas horas não ficaremos aqui passando pano para fascista nenhum, seja ele quem for, seja ele muito articulado, inclusive são esses os mais perigosos, e sequer para os bons fascistas, que também são igualmente perigosos. Porque os fascistas de antigamente, pelo menos aqui no Brasil, né, os fundadores do integralismo, eles eram muito cultos, né? Tinham uma ampla bibliografia, escreviam, sabiam escrever, e isso não fazia deles menos perigosos, né? Muito pelo contrário, atraía pessoas, né? Eu entendo o discurso fascista como um discurso insidioso, ou seja, um discurso que, sem se dizer como tal, ou seja, sem se dizer fascista, se embrenha no tecido social de modo imperceptível, fazendo com que, inclusive, pessoas não fascistas reproduzam as práticas e os discursos fascistas no cotidiano. O fascismo coloniza o cotidiano e coloniza, inclusive, o mundo dos afetos. O que diferencia os fascistas que a gente vê hoje dos fascistas de antigamente? No modo geral, os dados do fascismo histórico, quer dizer, aquele fascismo especificamente eclodido no entreguerras a partir da experiência italiana, esses dados históricos me parece evidente que não estão presentes no atual momento. Então, o que nós vemos hoje é uma mímese, é uma transformação, é um processo mimético de imitação daquele passado. O fascismo ele vai se amoldando como uma régua dúctil, uma régua que se dobra conforme o molde do objeto que ele quer colonizar. Então, ele vai adquirindo novas características conforme os tempos e a sociedade em que ele se apresenta. Portanto, o desafio do estudioso é detectar as características de um determinado movimento a fim de poder caracterizá-lo como uma degeneração fascista da política. O Eco, né, que é a minha referência intelectual aqui para o nosso trabalho, ele tem um texto que se chama Fascismo Eterno. Eco diz assim, que hoje os fascistas que circulam aí livremente sem serem testados, esses fascistas estão em vestes civis, diferentemente daqueles lá do passado histórico, do chamado fascismo histórico. Ele arrola 14 características
que seriam as características definidoras de movimentos fascistas. Então, vamos lá. Alguns movimentos fascistas podem ter um conjunto de características definidas como características fascistas, que não são nenhuma delas coincidentes com outros movimentos fascistas. Por exemplo, o fascismo na Espanha, no governo na ditadura de Franco, de Francisco Franco, tá certo? Ele foi um fascismo de marca hipercatólica. Um elemento que não está presente no nazismo alemão, por exemplo. O fascismo nazista alemão tinha um ímpeto colonialista, de expansão, de domínio colonial. Isso não está presente no fascismo português de Salazar, por exemplo. Eu me contento com uma seguinte definição de fascismo que eu me inspirei no livro Como Conversar com um Fascista, de Márcia Tiburi. Ela, no subtítulo do livro, ela usa a expressão mentalidade autoritária. Então, me parece que essa é a característica nuclear de movimentos fascistas. A mentalidade autoritária, o autoritarismo. E daí eu derivo duas consequências. A interdição do diálogo, o boicote, o solapamento do diálogo como determinante da esfera pública, portanto, como determinante da ação política. E no mesmo plano, uma outra característica fascista que eu gosto muito de enfocar é a negação do outro. Negar ao outro o direito de existir, simplesmente pelo fato de ser diferente. Porque o que me interessa são as estratégias fascistas de colonização do cotidiano, como eu dizia lá no início, e esse embrenhamento do fascismo no mundo dos afetos. Eu estou preocupado com o fascista na esquina, com aquele que eu cruzo todos os dias. Porque é esse fascista que não se tem como tal, que é com quem nós convivemos. O fascista que a gente encontra quando vai ao dentista, quando vai no mercado, quando leva o carro no mecânico. Na fila conversa com o vizinho. Então, esse fascismo difuso no tecido social. Só um pouquinho, deixa eu dar a dica para o povo procurar o vídeo, ou aqui na Rádio Madalena, né? A gente tem o vídeo Fascismo em Camisas Verdes, que é essa entrevista que está publicado no programa Vai a Viva, ou no canal Filosofia em Movimento tem o vídeo, né, do áudio da mesma entrevista. Porque o fascismo, em qualquer época histórica, ele é minoritário. Quando ele avança para 20%, 30% da população, nós já temos um perigo. Então, obviamente que nós temos, no presente momento, uma onda, né, uma vaga. A gente pode pegar qualquer momento histórico, a gente vai verificar isso. Os liberais, para bloquear o que Marx chama de espectro do comunismo, eles se alinham de modo automático ao fascismo. Essa experiência histórica tem demonstrado de modo contínuo. Ocorre que, tão logo o fascismo se instala no poder, ocupa os palácios, as primeiras vítimas serão os liberais. A gente teve uma experiência agora recentemente de um tucano que ocupou um ministério, né? E se desentendeu lá e virou ex-ministro, ex-tudo, atual marido de advogado. O Moro, né? Então, ali a gente tem uma figura mais da linha liberal, inclusive anti-armamentista. Ele havia nomeado uma moça para uma comissão, uma estudiosa do tema anti-armamentista, ele teve que desnomeá-la, não sei se vocês lembram desse episódio. E o liberalismo ele tem escrúpulos bastante contraditórios também, que é o discurso dos direitos individuais, que é a tônica do discurso de Pedro Aleixo, que será o único
a votar contra o AI-5. Ele era vice-presidente da República e ele era um civil de inspiração liberal. Ele apoiou o golpe de 64, depois ele vota de modo muito bem fundamentado contra o AI-5, e aí, quando Costa e Silva morre, aos 2 anos e poucos de governo, o futuro presidente seria o Pedro Aleixo. Aí uma junta militar toma o poder e impede a posse do Pedro Aleixo. Então, nós temos aí o que alguns historiadores chamam, o que também é um conceito bastante questionável, um golpe dentro do golpe. Tanto é que fazem, 2 anos depois da primeira Constituição da ditadura, uma nova Constituição dentro da ditadura. Tá, o paralelo que eu pretendo fazer aqui, na verdade, é o seguinte. Partindo do tema, não se fazem mais fascistas como antigamente, eu pretendo fazer um paralelo, um cotejo analítico entre a famigerada reunião de abril, de 22 de abril de 2020, conhecida nos meios de mídia como a reunião dos palavrões, em que se reuniram o Ministério com o Presidente da República, liberada pela mídia por ordem do Supremo Tribunal Federal, um mês depois, no dia 22 de maio de 2020, cujo estopim da publicação dessa reunião, que até então era secreta, foi o pedido de exoneração do ministro Moro, em que o Moro diz que o áudio da reunião, o vídeo da reunião, na verdade, seria a prova do que ele estava dizendo contra o presidente da República. O meu paralelo é o seguinte: na noite da edição do ato institucional número 5, o presidente Costa e Silva convocou também uma reunião ministerial. Na verdade, uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. Reunião que não aconteceu em Brasília, foi no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras, atual sede do governo do Estado. Primeiro, eu preciso tornar a minha abordagem um pouquinho interessante, certo? Para o nosso público. Eu quero ir lá para a Grécia Antiga, para a Guerra do Peloponeso, quando as 2 maiores cidades-estado gregas entraram em guerra, que eram Atenas e Esparta. Guerrearam tanto, e no contexto dessa guerra, que ocorreu lá pelos anos 400 a.C., surgiu um teatrólogo, um comediante chamado Aristófanes. E ele escreveu uma peça de teatro chamada Lisístrata. Qual é o argumento dessa peça de teatro? O argumento da comédia grega Lisístrata é o seguinte: as mulheres gregas, cansadas de seus homens em guerra, decidem se rebelar, se unir, essas mulheres. Elas tomam a Acrópole, o Partenon, acredito, algo assim, e tomam a seguinte decisão: uma greve de sexo. Elas não farão mais sexo com seus maridos enquanto não for selada a paz entre Atenas e Esparta. No dia 2 de setembro de 1968, 5 dias antes do desfile militar daquele ano, ocorreu um discurso de menos de 5 minutos. O que o deputado Mário Moreira Alves, que havia apoiado o golpe de 64 e que, após o golpe, começou a denunciar as torturas que estavam ocorrendo, de modo explícito, ele sugeriu que as moças, que hoje a gente chama de Marias Coturno, né, que elas não dançassem mais com os oficiais das Forças Armadas nos bailes e que as mulheres trancassem suas casas, não permitindo que seus maridos militares entrassem. Uma então, greve do sexo, uma greve do sexo de novo, né? Exato. O discurso ocorreu em 2 de setembro, foi um discurso de plenário vazio, de menos de 5 minutos, e o ato institucional só veio em 13 de dezembro. Então, muita coisa aconteceu. Como agora, estamos em agosto, a reunião de que eu pretendo tratar ocorreu lá em abril.
e parece que o mundo já é outro. O que ocorreu, na verdade, em 68 era o seguinte: uma passeata de 100 mil estudantes, ou 100 mil pessoas, promovida por movimentos estudantis e outros movimentos de esquerda, uma passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Houve um assassinato supostamente por militares de um estudante, agora eu não me recordo o nome, também naquele ano. O Juscelino Kubitschek, o João Goulart e o Carlos Lacerda estavam se articulando para fazer uma oposição ao regime militar. Veja bem, eu citei o Carlos Lacerda, que era tipo assim uma figura ubíqua. Então, nesse contexto todo, alguns grupos militares estavam achando a ditadura muito dita mole, vamos dizer assim. Estavam achando muito democrática a coisa, não estava legal para os homens do poder. Então, a linha dura estava pressionando Costa e Silva pela edição de um ato em que os cães do governo, os cães do poder, mostrassem os seus dentes caninos, a sua capacidade de morder. Então, em 64, alguns grupos, principalmente os liberais, entendiam que seria provisório, só para derrubar o Goulart e logo os civis voltariam. Ocorre que a noite do Brasil durou 20 e poucos anos. Eu considero importante destacar 3 trechos do AI-5, do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Eu destacarei o primeiro, considerando, que é o mais longo, eu passarei a lê-lo agora. Considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade e no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando deste modo os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Então, é uma dose cavalar de hipocrisia. Porque tradições, assim, tradições do nosso povo, a tradição do nosso povo, então vamos morar, né? Vamos voltar a ser índio, né? Vamos ter uma vida indígena, que aliás seria bom para a gente. Porque que é tradicional no Brasil, né? A Renata... É um apelo à classe média golpista. A Renata acho que falou um negócio. No texto do Humberto Eco mesmo, ele fala isso, né, Alessio? De um populismo qualitativo, né? Que você trata o povo como uma unidade monolítica e que o líder seria o que vai traduzir a vontade desse povo, que é uma ficção, né? Em Porto Alegre está espalhado pela cidade inteira outdoors dizendo assim: Supremo é o povo. E a foto do povo é o Bolsonaro. Tá, então, aqui a gente tem um exemplar gaúcho, né, para o povo brasileiro apreciar. O povo gaúcho está com Bolsonaro. Supremo é o povo. Há 2000 anos o povo foi supremo. E o que aconteceu? Jesus foi crucificado. A institucionalidade lavou as mãos, Pilatos, representante do poder, lavou as mãos e o povo decidiu: crucifiquem o inocente. Mas aqui é uma frase de perfeito DNA fascista, ou seja, é um apelo à chamada ação direta sem intermediação da institucionalidade democrática. É a imanência do povo em diálogo direto e legitimante da ação do seu grande líder, do Duterte ou do... Como é que a gente chamava? Führer. Mas eu quero destacar mais 2 trechos do AI-5, agora no articulado. Vou destacar o artigo 2º. O presidente da República poderá,
e ele fez isso no dia seguinte, decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, acaba com os estados, e das câmaras de vereadores, acaba com os municípios, com a autonomia estadual e municipal, por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, o Brasil entra oficialmente em estado de exceção permanente, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República, ou seja, nunca. Artigo 10. Fica suspensa uma garantia milenar chamada habeas corpus. Nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Segurança nacional, quem definiam eram os militares, ou seja, qualquer um podia ser preso a qualquer momento e não teria o habeas corpus. Advogado para quê? Como diz Shakespeare, kill the lawyers, matem os advogados. Então, o Pedro Aleixo, que é quem faz o primeiro discurso após a introdução do presidente da República na reunião preparatória do AI-5, ele tem uma fala muito interessante que eu gostaria de resgatar. O nome do Pedro Aleixo não está no rol dos que assinaram o AI-5. Ele votou contra, ele era o vice-presidente da República. E ele ficou famoso no seu discurso por proferir justamente uma frase que ele não proferiu. Eu pesquisei, eu assisti o áudio, eu verifiquei que essa frase ele não pronunciou. Qual é a frase? O fascismo é bom, o perigo é o guarda na esquina. Na verdade, o que Pedro Aleixo fala é o seguinte, que o AI-5, suspendendo a garantia dos habeas corpus, retirava o poder de decisão dos tribunais. Então, os tribunais passariam a ser, a justiça brasileira passaria a ser de fachada. E, com isso, empoderava todo e qualquer, por menor que fosse, agente de segurança. Então, ele não diz a frase, o fascismo é bom, o perigo é o guarda na esquina. Mas a frase é inspirada, o que ele diz é inspirado nessa frase. E, realmente, com o empoderamento dos micropoderes, se instaura a exceção e o caos. Porque, na verdade, o que é o habeas corpus? Ele é uma garantia tão universal, deve ser do conhecimento de vocês, que qualquer cidadão pode impetrar um habeas corpus. E, inclusive, em favor de terceiro. E, de qualquer modo, o habeas corpus pode ser impetrado. Ele é uma peça processual sem formalidade. Você está num bar tomando uma cerveja, tem uma situação X lá ocorrendo, você pode impetrar um habeas corpus escrito no guardanapo da mesa do bar. Você está na prisão, você está sendo ofendido de algum modo, você pode, como prisioneiro, impetrar um habeas corpus usando o papel higiênico do banheiro da prisão. E, inclusive, o que eu estou falando não é caso exótico, é fato que ocorre realmente. Por isso que, quando você vai fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eles nunca vão lhe pedir para você fazer uma peça de habeas corpus. Primeiro, porque ela não tem formalidade, portanto, não vai ter como avaliar essa peça. E segundo, porque ela não é privativa de advogado. Então, quando o AI, olha a gravidade disso, quando o AI-5 caça o habeas corpus, ele está dando um golpe na cidadania. Então, Pedro Aleixo, para quem a gente não passará pano, a gente tem que concordar que ele foi coerente. Só que logo depois fala o Jarbas Passarinho, contra o Pedro Aleixo. Jarbas Passarinho, inclusive, é conhecido nosso. Jarbas Passarinho diz o seguinte, as favas, os escrúpulos de consciência. Na reunião dos palavrões, nós temos 3 características interessantes para serem observadas. O nível da linguagem, ou seja, o fascismo coloniza a linguagem, anemizando as palavras de sentido para, com essa operação, dar às palavras o sentido que se quer. Uma operação que faz com que
que Bolsonaro se permita dizer na reunião de abril que armas, família e Deus são valores. Aí eu pergunto para vocês, o que tem a ver uma coisa com a outra? Como eu havia falado, o fascismo, no modo como eu estou abordando, ele parte do solapamento, do boicote ao diálogo. Então, o que ocorre? No vídeo de abril, nós não vemos, inclusive o Moro ressalta isso, que eu concordo, que não há um minuto, não há um segundo para a discordância na reunião de abril. Quem discorda, o máximo que fez foi ficar calado. Na reunião preparatória do AI-5, que o Delfim Neto vai chamar de teatro, inclusive em São Paulo, o Cris mandou uma peça realmente de teatro encenando essa reunião, mas o Delfim Neto chama aquela reunião de teatro. Apesar de ser um teatro, o fato é que Pedro Aleixo discorda. Discorda, não assina, fundamenta a sua discordância e 1 ano depois perde a sucessão à presidência da República quando morre o Costa e Silva e a junta militar impede o Pedro Aleixo de assumir. Então, o que você acha de eu pôr um trecho dessa peça que o Cris mandou? Está aqui, aberto. Eu gostaria assim, de colocar no minuto 20. Tá. Aquele rapaz andando ali, ele é o Pedro Aleixo, que eu estou falando. Esse rapaz é o Pedro Aleixo. Tá, então, o grupo aí, que é um grupo que desenvolveu esse trabalho, que chama o Ato Institucional número 5, né? O AI-5, uma Constituição e Constituição Cênica. Tem a direção do Paulo Maeda, que é formado pela USP, né? Aí tem uns atores amigos também aí e tal. E é um grupo que trabalha teatro documentário, né? Então, eles pegaram essa gravação dessa reunião histórica do AI-5 e fizeram uma reconstituição bem fidedigna dos diálogos. Mas a encenação, eles deram uma atualizada, fizeram umas relações com os ministros atuais, e aí a peça ganhou um caráter cômico, perdeu um peso, mas ainda assim ela é altamente contestadora e extremamente relevante, não só pelo registro histórico, mas até pela questão estética da exposição cênica. O seu conselho, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Bom, nenhum de nós pode deixar de reconhecer a gravidade da situação exposta por Vossa Excelência na convocação que nos fez para a leitura do projeto de ato institucional. Porém, julgo ser meu dever assinalar que no comportamento dos membros da Câmara dos Deputados teremos de enfileirar fatores diversos que levaram a um resultado inesperado. O problema tinha sido situado antes na área política do que propriamente na área jurídica. E essa distinção eu a faço porque não seria possível afirmar a capacidade dos membros da Câmara para dar uma licença a fim de que se iniciasse um processo contra qualquer um de seus membros por palavras ditas durante os debates e durante os seus votos. Acresce ainda que a repressão às palavras proferidas pelo deputado Márcio Moreira Alves, que ainda continua em condições de ser manifestado, deve guardar proporção direta com o crime praticado. Isto é, crime de injúria, de difamação, crime de calúnia. Daí, senhores, estamos nós vivendo um dos momentos mais difíceis e mais graves da vida nacional. Neste momento, gostaria de aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e propor que, excluindo o exame do ato institucional, me parece aconselhável adotarmos uma medida de ordem constitucional. Essa medida, senhor presidente, seria a suspensão da Constituição por intermédio do recurso do estado de sítio.
Senhor presidente, a leitura que fiz do ato institucional me parece sinceramente que o que menos se faz nele é resguardar a Constituição, que é, antes de tudo, instrumento das garantias dos direitos da pessoa humana e dos direitos políticos. Dele não resta absolutamente nada que possa ser realmente caracterizado como um regime democrático. Há desde já a possibilidade de ser decretado um recesso no Congresso e também de todas as assembleias legislativas. De outro modo, nem mesmo os próprios tribunais, as garantias constitucionais estarão de tal forma suspensas que nem mesmo os próprios tribunais poderão realmente funcionar para prevenir contra qualquer abuso de qualquer autoridade de segurança pública. Olha, acredito eu que adotando este caminho estaremos iniciando um regime equivalente à própria ditadura. Caso se torne necessário fazer esta revolução, então é matéria que poderá ser debatida, discutida, e acredito mesmo que essa necessidade exista. Porém, se a decretação do estado de sítio enquanto medida constitucional não for suficiente, se continuarmos assim, a nação continuar sendo vítima de tentativas de subversão que estão na rua a todo momento, então, acredito eu, que a própria nação compreenderá a necessidade de adotarmos um novo procedimento. A própria nação, senhor presidente, irá às ruas, exigindo um novo procedimento. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, este é meu ponto de vista. E eu o assumo aqui com o maior respeito, mas com aquela sensação de que estou cumprindo um dever para comigo mesmo, um dever para com Vossa Excelência, a qual devo a maior solidariedade, um dever para com este Conselho e um dever para com o Brasil. Muito obrigado, senhor Pedro Aleixo. Então, eu achei engraçado que tem um cara com uma camiseta de super-homem, né, ali do lado. O herói americano, né? Que é o Moro. Como eu havia dito, na reunião de abril de 2020, a reunião agora do governo Bolsonaro, o que se nota é a ausência absoluta do espaço da divergência. Na reunião do AI-5, ainda que teatralizada, ainda como algo fake, os militares se preocuparam em deixar para os anais da história o espaço da divergência, o que é uma nuance de diferença com o que temos hoje. No nível da linguagem, durante a gravação da reunião de 68, a gente observa o cuidado, o esmero dos militares em usar uma linguagem grandiloquente, o emprego da norma culta. Na reunião de abril, o que nós temos é uma conversa de arruaceiros. Então, a mentalidade fascista é uma mentalidade monolítica, impenetrável, e ela é de tal modo que o pensamento fascista é um simulacro de pensamento. Ele não é um pensamento pensante, ele é um pensamento pensado. Vamos ouvir a música da classe média e depois a gente, na próxima rodada, a gente então abre a conversa? Tá, a música Classe Média de Max Gonzaga, um escracho da classe média golpista.
família e pela inocência das crianças em sala de aula, contra o comunismo, pela nossa liberdade, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Sou classe média, papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão. Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação. Só pago impostos, sou sempre no limite do meu cheque especial. Eu viajo pouco, no máximo pacote CVC e anual. Mas eu não tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela. Eu não tô nem aqui, se morre gente ou tem gente em Itaquera. Eu quero é que se exploda a periferia toda, mas fico indignado com o Estado quando sou incomodado pelo pedinte esfomeado e estende a mão. Para-brisa ensaboado é camelô, bicho com bala e as peripécias do artista malabarista do farol. Mas o assalto é em Moema, o assassinato é no Jardins. A filha do executivo é estuprada até o fim. Aí a mídia manifesta, a sua opinião regressa, de implantar pena de morte ou reduzir a idade penal. Eu que sou bem informado, concordo e faço passeata. Encontro a audiência e a tiragem porque eu não tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela. Eu não tô nem aqui, se morre gente ou tem gente em Itaquera. E eu não quero que se exploda a periferia toda. Toda tragédia só me importa quando bate em minha porta. Porque é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Sou classe média. Na verdade, o fascismo brasileiro é uma grande esculhambação, né? Como quase tudo que o Brasil faz é esculhambado. Nada é feito a sério, até fascismo. Aqui é uma comédia, né? Uma ópera bufa, né? Na melhor das hipóteses. Não dá nem para chamar de fascismo. Eu acho que é um negócio tão esculhambado que os militares ficaram no poder porque quiseram. O fascismo foi só uma desculpa, na verdade. Eu não gosto de fascista, mas eu não consigo ter medo dos fascistas hoje. Eles são tão esculhambados e tão ridículos que só dá para sentir pena. Mas, César, esse do cotidiano, né? Esse elegeu o Bolsonaro, né? Esse cara que ainda defende a autoridade masculina sobre a mulher, o que defende o cristianismo sobre todas as outras religiões. É uma esculhambação, porque a gente sabe que isso daí não tem como progredir. Não tem como se sustentar. Já foi superado pela história. É lógico que as pessoas morrem de medo, né? Ficam apavoradas, tal.
Mas eu acho que a própria realidade já superou esse contexto. Já tinha superado em 68. Não, mas o Bolsonaro ainda tem apoio de bandido bom, é bandido morto. A cultura dominante tem que ser a cultura branca. O Bolsonaro é um bandido também. Ele é um miliciano. Ele está integrado dentro do que é marginal, do ponto de vista negativo, né? Tem uma marginália que é positiva, a marginália cultural, a contracultura, essa coisa toda, mas a marginália da qual o Bolsonaro faz parte é uma marginália esculhambada também, né? Essa coisa de miliciano e tal, não tem viés, não tem ideologia, não tem nada, é só esculhambação. Na ditadura de 64, eles mantinham uma linguagem que queria se afirmar em relação a uma linguagem da normalidade política, né? Então, eles falavam em revolução, em recolocar o Brasil, né, na normalidade, etc. Eles queriam, eles se arvoravam como quem traria um crescimento para o Brasil, quem traria grandiosidade para o Brasil. O Bolsonaro não tem esse discurso, não tem um discurso de construir, não tem uma construção de uma grande nação, de um grande país, nada. Né? Então, é muito diferente. Tem essa unidade fascística, né? Que é essa unidade de buscar uma normalidade sem contestação. A forma de legitimação não passa por aceitar toda a produção de conhecimento científica, de gestão pública, de política, que foi constituída, né, numa tradição. É como se eles corressem por fora, né? Eles querem se afirmar dentro de outra lógica mesmo, em que cabe uma reunião cheia de palavrão, né? Eu estou afirmando isso como a minha linguagem. Eu não estou prestando contas para a lisura política, para o decoro político, para nada que foi construído em termos institucionais por uma outra via de normalidade política. Então, eu acho que tem um ponto importante nisso que o Alessio abordou hoje, que se refere às justificativas que os fascistas dão para o próprio fascismo, né? Porque não pega bem, né, se assumir fascista. Então, normalmente, essas pessoas, elas se camuflam atrás de uma ideologia hipócrita, né? E eu acho que um dos pilares dessa hipocrisia é o suposto combate à corrupção, né? Foi essa bandeira que fez com que os militares tomassem o poder em 64, né? O combate à corrupção, sendo que o regime militar, a ditadura militar, foi o período mais corrupto da história do Brasil, né? Então, é uma grande falácia essa questão do combate à corrupção. E foi essa mesma falácia do combate à corrupção responsável pelo golpe de 2016, do impeachment da Dilma Rousseff. Porque usaram uma pedalada que nem é um crime, nem é corrupção, de fato, mas toda a imagem do PT tinha sido malhada, né? Malharam Judas na imagem do PT desde 2008, com as supostas acusações de corrupção. E isso vindo de gente muito corrupta. Né? Então, nesse sentido, eu concordo muito com o Gessé de Souza quando ele diz que a corrupção não é o principal problema do Brasil, e de fato não é. Por mais que estejamos num país de fato corrupto, o grande problema do Brasil é a desigualdade de renda, a desigualdade de imposto, a sonegação fiscal por parte dos ricos, porque isso os fascistas não contabilizam, né? Os bilhões de reais em impostos que os ricos deixam de pagar para o Estado, isso é um volume muito maior do que qualquer corrupção que houve na história do Brasil. As reformas que o João Goulart queria
fazer também, antes do golpe militar, eram reformas de base, reformas que a Europa, que o capitalismo europeu já tinha realizado há muito tempo, reforma agrária, reforma tributária, mas isso é tratado no Brasil. Eu acho que o fascismo à brasileira, ele tem essa característica de ser um país tão escravocrata e tão colonial que até as reformas liberais, as pautas liberais, são tomadas como comunismo. Gente, reforma agrária não é nada mais do que uma pauta liberal. Você não está abolindo a propriedade privada da terra, você está democratizando o acesso à terra, para que os latifúndios não tenham tanta força. Isso é uma pauta extremamente liberal. O fascismo brasileiro não é nacionalista, o fascismo brasileiro é entreguista. É um fascismo que bate continência para a bandeira americana. Mas ninguém aqui está querendo que o Brasil seja um fascista legítimo, não, né? Porque é engraçado, parece ter uma nostalgia, assim, a gente não sabe nem ser fascista. Como assim, gente? A gente não quer. Não é esculhambado. Eu acho até que é elogiar demais o fascismo brasileiro, chamá-lo de fascista. É outra coisa. Também acho que é outra coisa. Fascismo não é. Toda vez que você acusa eles de fascista, eles falam, não, fascista faz isso, faz aquilo. A gente faz. A gente não faz isso, a gente não faz aquilo. Então a gente não é fascista. E aí essas contradições só fazem com que eles ganhem tempo, né? Para construir um jeito esculhambado de adiantar um processo. Né? O fascismo organizado, ele é menos de 5%. E ele é um fascismo muito bem organizado. É um fascismo internacionalista. Ele tem aí umas ramificações de uma organização internacional que faz com que ele entre aqui e se organize. Ele cria algumas coisas e vai se solidificando. E, de certa forma, na penumbra, sem deixar na descrição, sem deixar muita clareza. Esses 30%, aí eu já acho que também não é 30%. Eu acho que é 70%, 80%, 90%. Porque é esse pessoal que é dentro de uma ideologia muito simpática ao fascismo, mas não dá para você categorizar que é fascismo, porque é o evangélico neopentecostal, é o católico conservador, é esse liberal que o Alessio colocou. Aí, assim, a gente vê que o cidadão de bem, ele não tem fundamento nenhum para falar que é de bem. Não existe nada que fala assim, legal, isso daí é um posicionamento do bem. Não existe. Porque é o cara que quer matar os pobres, é o cara que quer a maioridade penal, é o cara que vai falar que não tem que pagar imposto, é o cara que vai falar que tem que privatizar tudo, é o cara que vai reclamar que todo político é safado. É esse cara que é o cidadão de bem. É o racista, é o machista. É o machista. É que eu não quero entrar nesse lugar do gênero geral, porque sai da questão que o Alessio levanta do cotidiano, porque ninguém fala que é racista, ninguém fala que é machista, ninguém fala que é do patriarcado. Não gosta de pobre. Que é classista. Que não quer pegar o avião com pessoas negras. Sim, mas aí você vai ver a mulher do Didi no aeroporto falando assim, eu tô me sentindo muito mal porque as pessoas vêm para o aeroporto de bermuda e chinelo. Ela não é fascista. E ela não é uma ideóloga do fascismo. Mas quando você fala assim, não é legal mesmo, né? É meio sujinho, é meio estranho, né? As pessoas andarem de chinelo no aeroporto, aí ela fala assim, concordo com você. A pessoa que falou isso é o fascista. É aqueles menos de 5%, bem organizado, que está jogando isca para todo mundo pescar. E é isso que a gente tem que entender. A sociedade brasileira tem um grupo que atua estrategicamente, estruturalmente, institucionalmente, para construir e manter essas coisas, esses privilégios, e historicamente é uma sociedade construída sobre um alicerce da receptividade a esse tipo de ideologia, a ideologia fascista. Por isso que o nosso vizinho, por mais que seja a pessoa mais maravilhosa do mundo, ele é um fascista. E eu acho que, como resposta a essa questão do cidadão de bem,
que a gente pode dar enquanto contracultura, né, enquanto resistência, acho que vai muito na direção daquela música Senhas, da Adriana Calcanhoto, né? Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto do bom senso, eu não gosto dos bons modos. Não gosto. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que secam de desejo, dos que ardem, né? Acho que a nossa resposta tem que ir nesse sentido, né? Nessa direção, de rejeitar porque esse cidadão de bem, na verdade, é a mesma coisa que chamar a Alemanha nazista de nacionalsocialismo. Né? Não tem nada a ver. Nacional-socialismo dos trabalhadores alemães, né? Não, mas ele usava socialismo porque estava era um movimento, né? Na época, os trabalhadores estavam se voltando para isso, então é muito mais estratégia de marketing. Exatamente, né? É uma estratégia de marketing. Exatamente, Fernanda. É uma estratégia de marketing. Você colocar nacionalsocialismo no meio do nazismo, ou você chamar ou os fascistas se auto-intitularem cidadãos de bem, né? Em vez de falarem eu sou fascista, porque pegar mal, né? Não é. Mas cidadão de bem consegue enganar bem, né? Os Titãs têm uma música também dizendo: eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de freio, eu não gosto de bispo, eu não gosto disso, eu prefiro a lei e tal. Eu acho que dentro dessas igrejas ultra machistas e exclusivistas e expansionistas e racistas, né, que carregam dentro delas essa ideia da expansão, do colonialismo das mentes, né, elas estão também alimentando, né, toda semana a cabeça das pessoas de uma disposição fascista. Então a classe média é esse personagem histórico que se presta a fazer o serviço sujo das elites, se presta a ir em domingos ensolarados para a Paulista fazer fiasco e depois chora quando o cacetete cai em cima de seus filhos privilegiados, os filhos dos bons pais, vamos chamar assim. Cidadão de bem já é uma coisa bastante superada, hoje se fala em desembargador de bem, em engenheiro formado. Eu quero dizer o seguinte: a classe média é uma abominação política, cognitiva e ética, porque é fascista, violenta e ignorante. Quero também dizer o seguinte: na Copa, a Folha de São Paulo fez uma entrevista com uma psicóloga, indignada com a mistura de pessoas no mesmo espaço VIP. Ela disse assim, a psicóloga: eu não sou melhor do que ninguém, mas eu paguei mais caro. Na década de 90, a Manchete, fez uma entrevista com o pessoal da periferia que ia às praias do Rio de Janeiro, Leblon e Copacabana. Nessa entrevista, um rapaz disse assim: eu não sou contra pobre nem nada, mas quando eu estou na praia, eu quero estar com os meus. O bairro vizinho de Paraisópolis, logo após aquela tragédia que tivemos no ano passado, dos jovens, uma tragédia programada pela própria polícia, esse condômino do Morumbi disse assim: eu vou para o trabalho de Ferrari e eu fico indignado que a polícia não tem o GPS que eu tenho no meu carro. Eu queria que a polícia tivesse GPS, granada, bomba. Na novela belíssima da Rede Globo, tinha uma personagem muito bem construída pela Fernanda Montenegro. Ela diz assim numa certa cena: pobreza pega. Então, para essa classe média, a pobreza não é uma decorrência de uma estrutura social, é um dado genético. Ela pega, é tipo um vírus, tipo uma Covid-19. Como diz o César, é uma esculhambação. Obrigada, Alessio, então, por trazer esse assunto, né, por esse barraco de hoje. Muito obrigada, barraqueiros de hoje. E até o próximo domingo, então. Barraco Filosófico.